Sociais. Olha, eu louvo a Deus por você que está ao vivo e por você que vai ouvir essa palavra no outro dia, no outro horário. Olha, eu tenho certeza que tem gente que vai ouvir essa palavra após o arrebatamento da igreja. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que muita gente vai ouvir essas palavras depois que eu já não estiver mais aqui. Certo? Ainda ontem eu vi um filme de um padre, certo, queridos? Ele morreu queimado porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Para você ter uma ideia, lá nos anos de 1300 e tanto. Mas fica na história, e fizeram um filme sobre isso. Então aquilo que a gente faz fica na história. Você não vê o Titanic? Quanto tempo, né, que esse navio aí afundou e agora está aí essa agitação de novo devido a esse lamentável acidente que teve. Você vê que está aí na tona, Titanic, Titanic. A vida é assim. Aquilo que você faz fica marcado e tem um propósito. Existe um propósito da sua existência. Existe um propósito de você estar aqui. Eu nasci em Minas, fui ser missionário lá em Fortaleza, lá no Ceará, tenho filhos na fé lá, e há 26 anos estou aqui em Curitiba. Faço aqui essas lives há mais de 3 anos. São os planos de Deus, são os propósitos de Deus. Hoje eu tenho a Bíblia pregada capítulo por capítulo. Está ali uma oportunidade da pessoa ver. Amém? Nossa meditação hoje é no capítulo 10. E eu quero destacar para você o versículo 2, que fala assim, ó. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, eu quero destacar aqui nessa manhã esta palavra. O capítulo 10 nos fala da 8ª e da 9ª praga. Capítulo 10 de Êxodo nos fala da 8ª praga, que foi os gafanhotos. Essa praga humilhou o Egito, porque antes dela veio a saraiva, que matou a planta, matou o gado e todo homem que não estava debaixo de um teto. E após ela veio a dos gafanhotos, que cobriu tudo, humilhou. Certo? Porque ali era uma guerra também entre Deus e os deuses do Egito. Havia o Deus que protegia a natureza. Havia o Deus que protegia o animal. Havia o Deus no Egito que protegia as plantas. É como hoje, tem deuses aí para tudo, você sabe, né? Então ali foi uma afronta. Deus estava desafiando ali. Cadê o Deus que protege o rio? Cadê o Deus que protege a lavoura? Cadê o Deus que protege o animal? Onde é que está o Deus de vocês? Era uma guerra. Então ali o Egito foi humilhado. Os deuses do Egito foram humilhados. E depois vem a praga das trevas. Tudo ficou em treva, mas em Gossém, aonde estava o povo de Deus, ficou claro. E antes de Deus fazer isto, mandar a 8ª praga e a 9ª, ele disse para o Moisés: contem a seus filhos. O Altíssimo, ele escrevia uma fascinante história ao suportar pacientemente a teimosia de Faraó. Então seus feitos zombavam dos deuses egípcios, como eu já falei. Era uma briga ali entre deuses.
entre Deus e os deuses do Egito. Por isso, pediu que os hebreus relatassem tudo fielmente aos filhos deles. Assim, a fé seria passada adiante. Olha só o alvo de Deus. Vocês vão contar para os seus filhos sobre as 10 pragas. Vocês vão contar para os seus filhos o que eu fiz no Egito, o que eu fiz com o faraó, o que eu fiz com os deuses deles. Conte para seus filhos, conte para seus netos. Então, a fé seria passada adiante. Você tem passado fé para seus filhos? Você tem falado de fé para seus filhos? Você tem falado de fé para seus netos? A fé seria passada adiante. Eu quero terminar então essa live dizendo para você que o segredo para propagar a fé e fazer discípulos é transmitir as experiências vividas com Deus. Você tem experiência com Deus? Um testemunho pessoal vale mais que dezenas de teorias religiosas. Qual é a sua experiência com Deus? Qual é a sua experiência com Deus? Você pode conhecer dogmas, você pode conhecer doutrinas, você pode ouvir um monte de pregadores, hoje está cheia a igreja, a rádio, a televisão, a internet, mas qual é a sua experiência com Deus? Qual é a sua experiência de fé? O povo de Deus ali no Egito, eles estavam tendo aquela experiência de fé. Ver a mão de Deus, ver o dedo de Deus agindo para livrá-los. E Deus agora fala, conte para seus filhos, conte para seus netos. Amém? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nesse momento eu estou consagrando esta água, estou abençoando esta água, que teu filho e a tua filha vai beber. Que segundo a medicina, a água tomada em jejum limpa as toxinas, limpa toda a acidez, toda a sujeira que o nosso corpo, o nosso organismo produziu à noite. E essa limpeza vai evitar enfermidades, essa limpeza vai trazer cura. Oh, glória a Deus! Que da mesma forma, no mundo espiritual, a água que é símbolo do teu espírito, ela possa vir trazer cura emocional, possa trazer um renovo espiritual para este homem, essa mulher. E que essa palavra que ela ouviu nesta manhã venha despertar este pai, venha despertar esta mãe, venha despertar este vovô, venha despertar esta vovó, a falar para seus filhos, para seus netos acerca de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, de como o Senhor o salvou, de como o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pode beber água. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então não se esqueça, fale de fé com seus filhos, com seus netos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Ó. Um beijo no teu coração e viva Cristo. Aleluia.